eu sou a professora Letícia e vamos dar continuidade ao nosso módulo de figuras geométricas. Na aula de hoje estudaremos poliedros, elementos, planificações e poliedros de Platão. Na aula passada, verificamos que as figuras geométricas podem ser divididas em planas ou espaciais e que o exemplo de figuras espaciais eram os sólidos geométricos. Sólidos geométricos são figuras que possuem 3 dimensões: comprimento, largura e altura, e podem ser divididos entre poliedros ou corpos redondos. Os poliedros são aqueles sólidos que todas as faces são polígonos, todas as faces são planas. Já os corpos redondos são aqueles que possuem alguma superfície curva, arredondada, não plana. Eu trouxe 3 exemplos de cada um. Esse primeiro aqui é um hexaedro, que é um que a gente já conhece como cubo. Esse aqui é um exemplo de prisma e esse é um exemplo de pirâmide. Já dos corpos redondos, eu trouxe um exemplo de cilindro, um de cone e um de esfera. Nessa aula, verificaremos tudo sobre poliedros e sobre corpos redondos apenas a planificação. Elementos de poliedros. Os poliedros possuem 3 elementos: face, que é cada polígono que compõe a superfície do meu poliedro; aresta, que é o segmento de reta formado pela interseção de 2 faces; e vértice, que é o encontro de 3 ou mais arestas. Aqui nesse nosso exemplo, esse retângulo é uma das faces e esse pentágono também é uma das faces. Já esse ponto de encontro de 3 arestas é um dos nossos vértices. E esse segmento de reta formado entre 2 faces nós conhecemos como aresta. Nessa aula estudaremos 3 tipos de poliedros: prismas, pirâmides e poliedros de Platão. Mas o que são prismas? Prismas são os poliedros que possuem bases em planos paralelos idênticas, bases que possuem o mesmo formato e a mesma medida. Já as faces laterais dos prismas são sempre paralelogramos, e o polígono da base, a base pode ser formado por qualquer polígono. Características de um prisma: o número de vértices é sempre igual ao dobro do número de lados do polígono da base. Já o número de faces laterais é igual ao número de lados do polígono da base. Mas existem relações com o número de lados do polígono da base, tanto com o número total de vértices, de arestas e de faces, o número total de faces. Vamos verificar aqui os nossos 2 tipos de prisma. Esse prisma aqui tem a base, que o polígono da base é um pentágono. A gente vai verificar quantos vértices, quantas faces e quantas arestas ele possui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Possui 10 vértices. É igual ao dobro do número de lados do polígono da base. Quantidade de faces. Faces laterais: 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade de faces laterais é igual ao número de lados do polígono da base. Mas o total de faces são as faces laterais mais 2 bases. Então, o total de faces é sempre o número de lados do polígono da base mais 2. Já a quantidade de arestas, vamos verificar aqui quantas arestas nós temos nesse prisma aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 arestas. 15 é o triplo de 5, né? Então, vamos verificar se a quantidade de arestas de um prisma é o triplo do número de lados do polígono da base. Vamos verificar se todas essas observações também acontecem no outro prisma. Primeiro, quantidade de vértices: 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de vértices foi igual ao dobro do número de lados do polígono da base. Número de faces: 1, 2, 3, 4, 5. São 5 faces, dentre elas 3 faces laterais.
Então, a quantidade de faces laterais é igual ao número de lados do polígono da base, mas o total de faces de um prisma é sempre o número de lados do polígono da base mais 2. E a quantidade de arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 arestas, que é o triplo do número de lados do polígono da base. Então, como observação, o número de vértices de um prisma é sempre o dobro do número de lados do polígono da base. O número de arestas é sempre o triplo do número de lados do polígono da base. Já o número de faces, o total do número de faces é igual ao número de lados do polígono da base mais 2. Mas as faces laterais é sempre igual ao número de lados do polígono da base. Existe um outro tipo de prisma também, que tem a base quadrada. Deixa eu arrumar aqui, que tem a base quadrada. E que não possui as faces laterais igual a um quadrado. Esse prisma aqui, a gente pode chamar ele de paralelepípedo. Podemos chamar de bloco retangular. Podemos chamar de prisma de base quadrada, certo? Vamos verificar quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, o dobro do número de lados do polígono da base. Faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 faces, é o número de lados do polígono da base mais 2. E arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Quando a gente vai dar um nome para um prisma, quando vamos nomear prismas, nós sempre levamos em consideração o polígono da base. Então, por exemplo, esse aqui é chamado de prisma de base. Esse aqui é um pentágono, de base pentagonal. Subir de novo, que a professora acabou colocando aqui muito próximo. Deixa eu colocar aqui embaixo. Prisma de base pentagonal. Já esse aqui é o prisma de base triangular. Podemos chamar o paralelepípedo como bloco retangular ou como prisma de base quadrada. Então, o nome para prisma sempre leva em consideração ao polígono que está na base. Vamos lá, pirâmides. Pirâmides são os poliedros que possuem uma única base e faces laterais triangulares que vão convergir para um vértice que está em outro plano, em um plano diferente da base. Características de uma pirâmide. A base da pirâmide pode ser qualquer polígono e as faces laterais são sempre triangulares. O número de faces laterais de uma pirâmide é sempre igual ao número de lados do polígono da base. Entretanto, também podemos verificar relações com o número de lados do polígono da base com o total de faces, arestas e vértices. Vamos verificar? Essa pirâmide aqui a base é um hexágono, possui quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 faces. E dessas 7 faces, 6 são faces laterais. E são quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 arestas. Bom, se nós olharmos para essa pirâmide, a gente pode concluir que o número de vértices é sempre o número de lados do polígono da base mais 1. Número total de faces é igual ao número de lados do polígono da base mais 1. E o número de faces laterais é igual ao número de lados do polígono da base.
E a quantidade de arestas é igual ao dobro do número de lados do polígono da base, no caso das pirâmides. Também dá para perceber que o número de vértices e de faces foram iguais. Vamos verificar se essas observações acontecem em todas as pirâmides que trouxemos de exemplo? Essa pirâmide aqui, que a base é um quadrado, vértices 1, 2, 3, 4, 5. São 5 vértices. Faces 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. E arestas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Aconteceu, né? Número de vértices foi igual ao número de lados do polígono da base mais 1. O número de faces foi igual ao de vértices e o número de arestas foi igual ao dobro do número de lados do polígono da base. Vamos verificar essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número de vértices igual ao número de lados do polígono da base mais 1. Número de faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? 9 faces. E arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 arestas. Em todas aconteceram essas observações. Em uma pirâmide, o número de vértices é igual ao número de lados do polígono da base mais 1. O número de faces é igual ao número de vértices e o número de arestas é igual ao dobro do número de lados do polígono da base. E a nomenclatura das pirâmides também leva em consideração ao polígono que está na base da pirâmide. Aqui, essa pirâmide é uma pirâmide de base hexagonal. Essa aqui é uma pirâmide de base octogonal. E essa aqui, deixa eu colocar mais para cima assim, é uma pirâmide de base quadrada. Bom, o terceiro tipo de poliedro que nós verificaremos nessa aula são os poliedros de Platão. Os poliedros de Platão são aqueles que as faces são formadas por polígonos regulares. Todas as faces são formadas pelo mesmo polígono. E esses polígonos são aqueles polígonos que possuem lados congruentes e ângulos de mesma medida. São 5 tipos: o tetraedro, que possui 4 faces, octaedro, que possui 8 faces, o icosaedro possui 20 faces, o hexaedro, 6 faces, e o dodecaedro, que possui 12 faces. Nomenclatura de poliedros. A nomenclatura dos poliedros também pode ser feita de acordo com o número de lados. Lembrando que eu posso também levar em consideração se é um prisma ou uma pirâmide. Então, um outro tipo de nomenclatura para os poliedros é de acordo com o número de faces. Não existe nenhum poliedro com menos de 4 faces. Então, o menor poliedro é aquele que possui 4 faces, que é chamado de tetraedro. O poliedro de 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. 9 faces, eneaedro. 10 faces, decaedro. Planificações de poliedros. O que significa planificar? Planificar é transformar a minha figura tridimensional em uma representação bidimensional. Vamos começar com as planificações de prismas. Prismas possuem 2 bases idênticas e faces laterais compostas paralelogramos, são sempre paralelogramos. Então, na planificação, precisa aparecer 2 polígonos iguais, que representam as bases, e alguns paralelogramos que representam as faces laterais. Esse prisma de base triangular, ele tem que aparecer 2 triângulos para representar as bases
e 3 paralelogramos, que são as faces laterais. O prisma de base pentagonal precisa ter 2 pentágonos para representar as bases e 5 paralelogramos para representar as faces laterais. Já o prisma hexagonal precisa ter 2 hexágonos e 6 paralelogramos para representar as faces laterais. Lembrando que as faces laterais dos prismas é sempre igual ao número de lados do polígono da base. Então, num prisma de base heptagonal, eu preciso ter 7 paralelogramos na nossa planificação e 2 heptágonos que vão ser as nossas bases. Planificação de poliedros. O hexaedro é o poliedro de Platão, que possui todas as faces quadradas e possui 6 faces. Então, eu preciso ter na planificação deles 6 quadrados. Já o tetraedro é o poliedro regular, que é o poliedro de Platão, que possui 4 faces. Nesse caso aqui, nós temos 4 faces triangulares, então precisamos ter na nossa planificação 4 triângulos. Nas planificações de pirâmides, nós precisamos ter um polígono para poder representar a base e vários triângulos para representar as faces laterais. Nem sempre o polígono da base precisa ficar no meio, como nessas planificações que eu trouxe. Às vezes, ele fica embaixo e em um dos lados desse polígono tem todos os triângulos que compõem a nossa pirâmide. Então, aqui é a representação da planificação da pirâmide de base quadrada e essa daqui é a planificação da nossa pirâmide de base pentagonal. Planificações de corpos redondos. O cilindro precisa ter 2 círculos e um retângulo. O retângulo corresponde à superfície curva deles e os 2 círculos as 2 bases do nosso cilindro. Já o cone precisa ter apenas um círculo que representa a base do nosso cone e um setor circular para poder representar a nossa superfície na nossa face lateral. Hora da prática. Bom, lembrem-se do nosso combinado. Pausem o vídeo e depois retornem para poder verificar a resolução. CMCG de 2022. Sobre as pirâmides de base triangular e de base hexagonal, é correto afirmar que possuem a mesma quantidade de faces. A pirâmide de base hexagonal possui 6 faces, 7 vértices e 12 arestas. A pirâmide de base triangular possui 8 arestas, 4 faces e 4 vértices. A pirâmide de base hexagonal possui 3 arestas a mais do que a pirâmide de base triangular, ou o número de arestas da pirâmide da base hexagonal equivale ao dobro do número de arestas da pirâmide de base triangular. Primeiro vamos verificar se é uma pirâmide, o número de vértices é igual ao número de lados da face, o número de lados do polígono da base mais 1. Se é base triangular, 3 lados, mais 1, 4. Então, a minha pirâmide de base triangular terá 4 vértices. O número de faces da pirâmide é igual ao número de vértices. E o número de arestas é igual ao dobro do número de lados do polígono da base. Então, eu tenho base triangular, eu vou ter 6 arestas. 3 vezes 2, 6. Já a pirâmide de base hexagonal, o meu polígono da base tem 6 lados. Então, eu vou ter 7 vértices, 7 faces e 12 arestas. A quantidade de vértices é o número de lados do polígono da base mais 1. A quantidade de faces, número do lado dos polígonos da base, mais 1 também, que é igual ao número de vértices. Já a quantidade de arestas é o dobro do número de lados do polígono da base. Possuem a mesma quantidade de faces. Falso. A pirâmide de base hexagonal possui 6 faces, 7 vértices e 12 arestas. Pirâmide de base hexagonal são 7 vértices e 7 faces, não são 6 faces, também está errado. A pirâmide de base triangular
possui 8 arestas, 4 faces e 4 vértices. Pirâmide de base triangular, 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Não são 8 arestas, então também está falso. A pirâmide de base hexagonal possui 3 arestas a mais do que a pirâmide de base triangular. São 6 arestas a mais. Falso. O número de arestas da pirâmide de base hexagonal equivale ao dobro do número de arestas da pirâmide de base triangular. Verdadeiro. A única alternativa correta é essa, porque a 12 é o dobro de 6. Ok? Próxima questão. CMR de 2021. Observe a figura abaixo. Ela representa um bonequinho segurando um guarda-chuva e foi construída a partir da junção de planificação de alguns sólidos geométricos. Marque a alternativa que apresenta um conjunto de sólidos geométricos cujas planificações permitam construir a figura. Vamos lá. Essa parte aqui é a planificação de uma pirâmide de base quadrada. Reparem que nem a professora falou, o polígono da base não está no centro, certo? Mas ele está assim separado e em um dos lados dele tem todas as minhas faces triangulares. Esse aqui é a planificação de um cubo. Essa aqui também é a planificação de um cubo. Esse aqui é a planificação de um cone. E o corpinho com as perninhas é a planificação de um cilindro. Então, nós temos 2 cubos, um cone, uma pirâmide. 2 cubos, um cone, uma pirâmide e um cilindro. 2 cubos, um cone, um cilindro e uma pirâmide. Letra A. 3 círculos, um retângulo, 13 quadrados e 5 triângulos. Aqui ele está falando quais são os polígonos e não quais são os poliedros, que são aquelas planificações. Então, essa aqui está errada. 2 cubos, 2 pirâmides, errado. 2 pirâmides, errado. Um cone, um prisma, uma pirâmide e 3 esferas. Também está errado. Questão do Colégio Militar de Brasília de 2023. Analisando os sólidos geométricos abaixo, podemos afirmar que uma pirâmide de base quadrada tem um vértice onde se encontram 2 arestas. Pirâmide de base quadrada, figura 2. Vamos lá, vamos verificar quantas arestas cada um dos meus vértices une. Esse vértice aqui de cima tem essa aresta, essa e a de trás. São 4 arestas. Esse aqui da base tem 1, 2, 3. Esse aqui, 1, 2, 3. O de trás tem 1, 2, 3. E esse aqui também tem 1, 2, 3. Não tem nenhum vértice onde se encontram 2 arestas apenas. Somente 3 ou mais na nossa pirâmide de base quadrada. Falso. A figura 4 é um prisma de base triangular. Figura 4 realmente é um prisma de base triangular. Possui 6 vértices, 3 arestas e 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, está correto. 3 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 arestas, já está falso. O prisma tem sempre as arestas sempre é igual ao triplo do número de lados do polígono da base. O poliedro rola dependendo da posição que é colocado sobre uma superfície. O sólido geométrico que tem como característica rolar com facilidade, se colocado em cima de uma superfície inclinada, são os corpos redondos. Se nós colocarmos um poliedro em uma superfície sem estar inclinada, ele não vai rolar, né? Então, um poliedro rola dependendo da posição que é colocado sobre uma superfície? Falso. Quem tem essa facilidade de rolar sobre superfície inclinada são os corpos redondos, certo? A esfera ela pode rolar até se colocado em cima de uma superfície sem estar inclinada. Figura 3. Figura 3 é um poliedro, tem mais de 5 faces e recebe o nome de paralelogramo. Figura 3.
tem 1, 2, 3, 4, 5, são 6 faces. Então, possui mais de 5 faces. Recebe o nome de paralelogramo. Paralelogramo é um polígono. É um polígono que possui um quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos. Esse daqui, ele pode ser chamado de bloco retangular ou paralelepípedo. Então, essa aqui também tá falso. Um poliedro tem todas as faces planas e um corpo redondo tem pelo menos uma parte curva, arredondada ou não plana. Certo. Eu espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição para retirar qualquer dúvida. Tchau, tchau. Até a próxima aula.